Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma aulinha nossa do conteúdo de História do Brasil, mais uma aula extra de aprofundamento, certo, na matéria. E a gente vai dar sequência ao que a gente vinha tratando. Vamos lembrar, a gente nas duas últimas aulas viu o quê? Revoltas Nativistas 1 e 2. Por que eu dividi entre o 1 e 2? Primeiro porque não cabia tudo num vídeo só, ia ficar gigante, né? Um verdadeiro filme. E a parte 2 ela tinha uma coisa especial. Ela era focada ali primeiramente em São Paulo, mas depois nas Minas Gerais. Por que é que aconteceu? Vamos recapitular. Os paulistas foram lá, eles tinham os bandeirantes que entravam nas matas para poder pegar os índios, só que aí eles descobriram o quê? Ouro. Pois bem, vamos parar por aqui, professor, nessa recapitulação, só um instantinho. Enquanto isso em Portugal, bem, Portugal já não estava muito bem das pernas, desde que acabou ali o açúcar, né? Que a Holanda chegou aqui, a Holanda foi embora, levou o açúcar e começou a produzir melhor e mais barato, né? O açúcar começou a decair o preço. A gente viu que em várias revoltas, inclusive teve a volta da cachaça tem a ver também com a desvalorização do açúcar, né, em especial, porque o pessoal deixou de vender o açúcar, deixou de usar cana para fazer açúcar, para fazer cachaça com a cana. E aí a gente tem várias revoltas de Portugal meio que endividada, querendo torcer assim, né, o paninho do Brasil para ver se caía mais dinheiro, aumentando imposto e o pessoal rachando ruim, né? Então, olha o conteúdo aí interligado, gente. Pois é. Ah, mas Portugal tá num buraco meio ruim, viu? Porque endividada, pegando pouco dinheiro, o açúcar rende muito pouco. E aí, bum, resolve pegar emprestado com a Inglaterra. E não consegue pagar dívida, não consegue pagar dívida. Até que esse indivíduo aí que tá no meio da tela, o nome dele é Metwin. Ele é um diplomata britânico do século XVIII, não, do século XVIII, XVII, XVIII, que vai firmar um tratado entre Portugal e Inglaterra, chamado Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos. Por quê? Porque o tratado dizia que Portugal tinha que comprar tecidos da Inglaterra, tecidos manufaturados, mais baratos. Quer dizer, tecido era mais barato porque ser manufaturado, mas Portugal também comprava mais barato por causa do tratado, certo? E a Inglaterra vai comprar os vinhos portugueses mais baratos. Mas pensem só se esse acordo é muito vantajoso. Você faz mais o que no seu dia a dia? Você bebe álcool? Eu não vou nem falar vinho, eu vou falar álcool. Você bebe álcool ou você veste roupa? Por favor, cuidado com as respostas. Vocês são menores de idade, a maioria, né? Então, eu espero que seja usar roupa. Eu espero de muitas formas que seja usar roupa. Enfim, é usar roupa, né? Estou aqui só brincando com a ironia da coisa. Claro que é usar roupa, gente. Você tá usando roupa agora, provavelmente. Eu tô usando roupa agora, obviamente. A minha cama tem ali um lençol luva, um lençol, uma fronha de travesseiro. Tudo isso é tecido. Aqui, ó, minha toalha aqui do lado é tecido. Tudo isso aqui, ó. Aqui, ó, tecido, tecido. Então, é claro que você usa muito mais tecido do que ingere álcool. Eu espero que seja assim, né? A maioria das pessoas é assim. Então, é claro que Portugal vai comprar muito mais tecido do que a Inglaterra vai comprar vinho. E aí vai endividando, endividando, endividando. E aí a Inglaterra vai ficar. Ou a Portugal vai ficar muito dependente da Inglaterra. Vai lembrar o que vamos dar um saltinho aqui, um spoilerzão. Em 1808, quem vai ajudar o rei Dom João VI a fugir de Portugal lá pro Brasil, né? A vinda da família real. Foi a Inglaterra que ajudou a fugir do Napoleão. Portugal, a família real teve que fugir do Napoleão por quê? Porque teve que quebrar o bloqueio continental, vários spoilers aqui nessa explicação, para negociar com para poder fazer troca comercial com a Inglaterra, o que era proibido pelo bloqueio continental do Napoleão. Então, tá vendo? Vai virar uma codependência. A escola não, porque a Inglaterra não depende de Portugal. A Inglaterra tá virando a potência econômica mundial. Já era europeia, tava virando a mundial. Que ia durar até a Primeira Guerra Mundial, né? Até a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra é a bambamã das nações, né? E, e aí então, Portugal começa a ficar muito, mas muito dependente, certo? Aí vamos lembrar, por isso que Portugal vai se importar tanto com a região das Minas Gerais, porque ela quer extrair o ouro, ela quer, ela quer. E aí o que acontece é o seguinte, vamos lembrar que a gente viu também um pouco na aula passada, né? A gente viu um bocado dessa introdução que eu vou falar agora.
Muita gente foi chegando nas Minas Gerais, muita gente queria pegar ouro, e aí deu uma confusão. Os paulistas que chegaram primeiro não aceitavam essa galera vinda de fora, essa galera que vinha de Recife, vinha da Bahia, vinha do Ceará, vinha do Rio de Janeiro, vinha do Sul, vinha da América Espanhola, vinha de Portugal, vinha da Espanha, de tudo quanto é gente. Encheu de gente, né? E aí os portugueses não aceitavam. Não, quem chegou aqui primeiro foi a gente que vai coisar. Vocês querem, a gente até talvez pense em pagar o tributo, mas é a gente que vai explorar. Deu briga, deu confusão, deu treta. Foi a Guerra dos Emboabas que a gente viu na videoaula passada. E aí a gente sabe, quem viu o videoaula viu que os portugueses, os paulistas perderam. E aí, o que aconteceu é que vai ser criada a província de Minas Gerais, certo? A província não, vai ser criada a região de Minas Gerais, onde os portugueses vão chegar aqui fiscalizando pesado para poder ter a segurança de que vão ter o controle das Minas Gerais, a exploração do ouro. E assim vão conseguir cobrar seus impostos e tudo mais, certo? Mas antes de eu falar mais dessa parte dos impostos, que eu até já falei um pouco na aula passada, vamos falar o seguinte. Lembra quando eu disse que vem chegando gente, tudo que é canto? Isso vai criar algo curioso, algo muito legal, por assim dizer. Talvez não tão legal para a gente que é nordestino, eu já explicar melhor. O que acontece? O Brasil até então tem tido uma colonização muito focada no litoral, na parte ali das cidades portuárias e tal, porque escoava a cana. A plantação de cana era feita em latifúndios, mas era feita perto das vilas para poder, enfim, né, escoar a produção da cana. E o que vai acontecer aqui agora é que as minas são encontradas em Minas Gerais, né? Bem meio que no interior, né? Bem longe do mar, né? E aí você tem um processo de interiorização. Eu falei na aula passada de quantos municípios tinha em Minas Gerais. Por quê? Porque foi chegando gente lá, e foi criando vila, papocando de vila, papocando de cidade. Né? Hoje em dia são 800 municípios em Minas Gerais. Então, o fluxo da nossa população começou a correr para o interior e sair um pouco do litoral. Aliás, não só do litoral para o interior, mas do Nordeste para o Sudeste. O Nordeste antes era o grande polo econômico da capitania, da colônia, né, da América Portuguesa, por causa do Pernambuco, que tinha muito engenho que coisava cana. Salvador tinha o maior mercado negreiro do país. E vendia escravo para tudo que era canto. E aí também escova cana. A gente já tem o Rio de Janeiro ali com um certo espaço, tinha alguns engenhos por lá, também teve uma certa riqueza. Mas naquela época, antes, no Brasil açucareiro, que era o Brasil do século XVI, mais ou menos, até o Brasil do século XVII, do Brasil do século XVI, anos 1500, até mais ou menos o Brasil do século 17, anos 1600. Enfim, os anos 1700 são o século XVIII, que é o século da mineração. Então, os séculos 16 e 17, dos anos 1500 a 1700, mais ou menos, né? Que a gente sabe que, enfim, né? A gente já viu nas aulas passadas que não é exatamente essas datas, não precisa saber decorar datas, enfim. A cana-de-açúcar é o produto que manda. E então ali o Nordeste é o eixo econômico superior da colônia, por assim dizer. Só que agora não, agora quem manda é o ouro vale muito. Então é o ouro que está nas Minas Gerais. E aí é São Paulo, que é perto, que é a região que o original descobriu. O Porto de Santos, é a Vila de São Paulo, é a Vila do Rio de Janeiro, o maior porto escoador de ouro do Brasil. Certo? Que vai escoar esse ouro para Portugal. Que Portugal vai dar para Inglaterra, porque Portugal está endividada, né? Muito do nosso ouro, viu? Financiou o Império Inglês. Muito do nosso ouro deixou a Inglaterra rica. Se você pensa que o Brasil não devia ser o país do futebol, porque foi a Inglaterra que inventou o esporte, é apenas o mínimo de reparação histórica a gente ter roubado o esporte deles. Dane-se. E não é só isso. Não é só o eixo econômico se deslocou. A gente começou a ter, pela primeira vez, uma integralidade interregional. Que diabos é esse termo que você falou? Você parece meio até que inventou. Meio que inventou. É porque é o seguinte.
Antes, o que você tinha no máximo era o mercado de escravos de Salvador que saía para outras regiões, era o açúcar que andava um pouquinho de província. Aí você tinha, por exemplo, aqui o estado, a província do Ceará, nos momentos que foi província do Ceará, porque enfim, as províncias, a organização vem, vai, não vale a pena entrar em detalhes. Já foi dependente da província de Pernambuco. É, você tem assim uma certa mas não era uma coisa muito assim, não era uma coisa natural. Não, natural não seja a palavra. Não era uma coisa notável. Mas o que a gente vai ter agora é notável. Por quê? Porque olha só essas setinhas, ó. Você vê que os quadrados amarelos é a mineração, onde tem ouros e gemas. Mais pra cima são mais gemas, tá? Assim como essa galera aqui de Goiás tem mais gemas, tem diamante e tal. Foco na mineração que era em Minas. O que é que acontece? Olha só, tropas de Moares, tropas de suprimentos. O que raios são isso, gente? O que raio é o seguinte, essa galera toda vai lá explorar o ouro, precisa comer. Precisa comer. A gente lembra da aula passada que Portugal mandou a companhia de comércio para poder coisar, né, e tudo mais. Vendeu sal, etc. Mas não coisa, não é o suficiente. A gente vai ter uma integração regional muito grande do ouro indo para Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, mas também vai ter, por exemplo, o desenvolvimento do sul. O sul vai começar a produzir carne para poder levar para a região das minas e aí começar a ter a cultura e tudo tal do churrasco, da produção pecuária. Hoje em dia o sul do Brasil é uma referência na produção de carne em nível mundial, certo? É um dos maiores exportadores do mundo. Do Nordeste vai ter menos, o que vai ter mais é essa sul. Mas ainda assim, as tropas de mula que carregavam o carne lá do sul até chegar em Minas Gerais é, é, vão ser um ponto que vai mudar. Por exemplo, eles vão passar por cidades, por vilazinhas, a pontuar, eram povoamentos em Santa Catarina, e vão passar na ida e vão fazer trocas e comércio, etc. E aí vão chegar nas minas, vão pegar, comprar vão vender as coisas, né? Vender a carne, vão receber em ouro muitas vezes. E tudo mais, papapá, vendeu, volta, passa pelas mesmas cidades de Santa Catarina. Perdão, um soluçozinho. Santa Catarina, compra umas coisas, né, para poder coisar, vende outras, negocia mais ouro e as cidades catarinenses vão crescer, que hoje em dia é Santa Catarina, tá? Porque Santa Catarina na verdade só veio surgir depois. Paraná e tudo mais vão crescer um pouquinho. Rio Grande do Sul também. A gente vai ter troca cultural entre as pessoas. Na culinária, o feijão tropeiro é o feijãozinho sem caldo, cheio de coisa dentro, que o pessoal tacava e era sem caldo para poder ser fácil de transportar nas tropas de mula. Tá entendendo? Olha que coisa legal, né? E essa galera toda que chegou nas minas, ela chegava, era só explorar, entrava lá num buraco no chão, né? Caverna, como tem naqueles filmes americanos que geralmente tem a mina, né? Quem já viu, por exemplo, deixa eu ver uma série com mina. Sabrina. Sabrina. Agora eu esqueci o nome. Terrível Mundo de Sabrina? Não, agora eu esqueci o nome da série total. Enfim, Sabrina, saudade de Sabrina, já acabou a série. Tem lá a mina e tal. Era assim? Não. Aqui são exemplos de cidade. Tá meio fora de ordem. Isso aqui são cidades de Minas Gerais, tá, galera? Esse amontoado de gente gerou muitas e muitas vilas, a gente já viu, tem muito município lá. Esse aí é Ouro Preto. Atual Ouro Preto, na época Vila Rica. Porque na verdade Vila Rica era um nome muito comum de vila naquela época, tá? Mas de Vila Rica, olha que coisa linda. O barroco. Vou falar do barroco melhor depois. O ouro de Minas Gerais não era ouro de mina, de ir na mina, numa caverna, etc. Não, era ouro de aluvião. No rio, você tem que coisar para poder tirar o ouro, né? Que o ouro que é mais pesado fica no fundo do bichinho, né? E aí é o seguinte, você chega e descobre que naquele rio tem ouro. O que é que você faz? Bem, no início, né? Até voltando ao contexto que a gente já deu um pouco na aula passada, você ia pegar o ouro para si, provavelmente. O ouro é em pó, você só bota nos seus bolsos. Mas Portugal quer cobrar o quê? O quinto que é um imposto de 1534, tá, galera? O quinto não surgiu quando descobriram o ouro nas Minas Gerais, não. O quinto foi instituído no mesmo ano que foram instituídas as capitanias hereditárias, certo? E aí, o que Portugal quer com o quinto, desde as capitanias hereditárias, é porque na hora que alguém achasse ouro, ela tem que dar a quinta parte para a coroa portuguesa, certo? Então,
Portugal vai querer fazer valer. Então o que Portugal vai fazer para poder fazer valer? Eu tenho uma ideia. Beleza. Pega todo esse ouro em pó. Não pode mais circular ouro em pó. Só o que pode circular agora é ouro em barra, tá? E o que acontece? Para ter ouro em barra, você vai levar o ouro para as casas de fundição. Lá a gente vai derreter o ouro em pó, vai fazer uma barra com todas as informações, oitavas, grãos, onças. Isso aqui são medidas de peso, tá? Número, quantos quilates, grãos, toque o título, iniciais, blá blá blá. Vocês estão vendo, né? Data e o escudo da casa de fundição, que tem um brasão da família real portuguesa, certo? Tudo isso na casa de fundição, para poder o seu ouro poder valer, para poder você negociar com o seu ouro, certo? E então, a galera lá de Vila Rica não vai gostar, o Felipe dos Santos e tudo mais, vão fazer essa revolta de Vila Rica, duramente reprimidos, o Felipe dos Santos enforcar, aliás, torturado, né? Amarraram ele num jegue, botaram um jegue pra correr, ele ficou... Meu Deus, péssima ideia, péssimo gosto dessa imitação, perdão. E ele foi arrastado nas ruas de Ouro Preto, e aí depois, enfim, ele foi enforcado, né? E aí... O que vai acontecer também é que as casas de fundição vão funcionar, vão ser botadas para funcionar, vão lá cobrar o quinto. Mas assim, é claro que assim, de um lado, é claro que a galera que vai explorar o ouro é doida para poder passar a perna na casa de fundição, é doida para poder tentar burlar a fiscalização. Por outro lado, a casa de fundição, né? Quem disse que eles vão tirar só 20% de imposto? Quem disse que eles não vão tirar mais, né? Pois é. A casa de fundição também, com a chegada da fiscalização de Portugal também, é importante porque a partir daí, Portugal vai fazer o seguinte: quem descobrir ouro num rio, pode explorar. Contanto que me avise, e eu vou lhe dar uma concessão para você explorar. E aí depois eu vou liberar mais concessões para quem mais quiser explorar e comprove que tem a condição. No caso, o que seria a condição? É a mão de obra para explorar. Explorar o ouro. Qual é a mão de obra que vocês adivinham? Quem é? Ah, esse aí é o Santo do Pau Oco, já falo dele. Quem é? É a mão de obra escrava, é claro. Claro que vai ser a mão de obra escrava. Por que não seria a mão de obra escrava, né? Vamos lá. Mão de obra escrava, inclusive, sofria. Por quê? Porque nessa galera que quer burlar a fiscalização, que quer driblar o quinto, driblar os impostos, o que vai acontecer é o seguinte: os escravos vão ser usados muito como mulas, no sentido de esconde o ouro, mete o ouro na cabeça, mete o ouro no jegue mesmo, tá? Tem a expressão lavar a égua, pois é, porque meteram o ouro na coitada da égua para poder a égua conseguir contrabandear o ouro. Enfia o ouro em tudo que é canto possível do escravo para poder o escravo conseguir contrabandear. Outra saída que tentaram também muitas vezes é o Santo do Pau Oco. O Santo do Pau Oco que na verdade não foi criado para poder fazer contrabando de ouro, tá? Porque realmente faltava madeira. Mas serviu, né? Enfiavam o ouro ali para tentar contrabandear das casas de fundição. O escravo entrava com um santinho, saía com um santinho e um pouquinho de ouro. E aí, né, o escravo é religioso. Religião que estará muito presente, né, nas Minas Gerais. O catolicismo vai vir com peso. Eu já vou falar melhor disso no movimento barroco, certo? Ou muitas ordens religiosas em Pernambuco, ou em Pernambuco não, em Minas Gerais, certo? E aí os escravos são cotados para fazer esses contrabandos, etc. Gente, a sociedade de Minas Gerais, ela com essa exploração, com essa dinâmica, ela vai, vai começar a diferir muito das outras sociedades que a gente tinha no Brasil colonial. Como assim? Primeiro de tudo, pega aquele nosso primeiro cara que descobriu o ouro no Rio. Ele tá rico. Ele avisou, mesmo depois que ele tem que avisar Portugal para poder fazer a barra e tudo mais, ele tá rico porque ele pode explorar o ouro. Ele pode não estar rico como era um senhor de engenho no auge do açúcar. Ele pode não estar rico como aquele outro cara que vai chegar depois dele que pegou a concessão que tem 50 escravos para explorar ouro. Mas ele tá rico. Ele vai poder comprar uns 5 escravos. Escravo era muito caro, tá, galera? Cada escravo é um saltinha. Pra mais caro, viu? Vai ter época aí que o escravo vai ser um Corolla. Provavelmente um dos escravos mais caros, inclusive, do coisa, né? Do Brasil colônia, vai ser o escravo na época da mineração.
Porque tem que ter escravo, todo mundo quer um escravo para poder explorar ouro, etc, né? E aí você vai ter com isso todo esse ouro circulando e toda essa exploração, essa possibilidade de você poder pegar em ouro e tudo mais, enriquecer, essas oportunidades, essa vida urbana também das vilas, você vai ter então o que? O crescimento, o surgimento, melhor dizendo, de uma classe média. Porque o que acontecia? Vamos voltar lá para uma vila lá de 1600 e pouco, uma vila do açúcar. Você vai ter a família colonial, aliás, os senhores de engenho, os ricos. Você vai ter os portugueses, que fazem parte da administração colonial, e essa é a elite. Você vai ter no máximo um comerciante português muito rico, dependendo da vila. E aí quem vai ser a classe média vai ser alguns comerciantes, geralmente portugueses também. E ou um filho bastardo de um senhor de engenho que recebeu alguma posse, alguma coisa assim, um filho segundo que não vai herdar a fazenda, mas tem algum negócio na coisa. E você tem uma grande camada pobre, os mixigenados, os escravos libertos, os, os índios, a galera da pecuária, né, o português pobre que vem pra cá também pra tentar a vida, toda essa galera pobre, muita gente pobre mesmo. E também, é claro, a massa gama de escravos. Aqui não, Minas Gerais não é essa dualidade ou é rico ou é pobre, com pouquíssima coisa aqui no meio. Não, o que tem aqui no meio é muito mais significativo. Você vai ter uma grande classe média, tanto esses pequenos produtores de ouro que descobriram ouro, que conseguiram enriquecer com ouro, etc. Como você vai ter também, graças à vida urbana, você vai ter advogados, você vai ter médicos, você vai ter militares, você vai ter a galera da administração colonial, que não era rica, mas que, tipo, o cara que tá lá fundindo ouro, o cara que vai pegar, derreter o ouro, etc. Esse cara ele não é rico, ele talvez não seja nem classe média, mas ele também não é pobre como os pobres lá da Sociedade do Açúcar. Ele já é um pobre que recebe, é um funcionário público, né, da Casa de Fundição Real de Portugal. Então, tipo, ele não é miserável, ele não é pobre, tá melhor do que os bandeirantes, né? Vamos lembrar como eram os bandeirantes, lembram? Você vai ter os juízes das cidades, os juízes das vilas, os capitães das vilas, né, os governadores. Você vai ter toda uma gama de uma classe média interessante. Mesmo, na verdade, entre os pobres, as possibilidades de enriquecimento são maiores. E mesmo entre os escravos. Por quê? Porque voltam duas figuras. Vão ter duas figuras. Uma figura volta, você já conhece ela um pouco, é o escravo de ganho das cidades. O que é o escravo de ganho, para você que na verdade não conheceu? O escravo de ganho é aquele que recebe para trabalhar. Como assim? Ele é assalariado? Não. Assalariado is too much. Too much. Ele ganha uma comissão. Como assim? O escravo de ganho nas cidades, nas vilas, nos setores urbanos, mesmo do Nordeste, geralmente é aquele cara que o patrão dele, o dono dele tinha um negócio. E aí ele botava isso, ele não tinha interesse, não tinha tempo, não tinha o querer de por que ficar, por exemplo, tipo, tem um negócio na feira. Eu não quero, eu sou branco, rico, português, eu não vou ficar na feira, lá embaixo do sol o dia todinho vendendo umas frutinhas, umas coisinhas, não. Pega meu escravo aqui, meu escravo vai e vende. O que ele vender, uma parcela é dele. Eu vou mandar outro escravo de confiança, ficar de olho se ele tá vendendo direitinho, se ele não tá me engambelando, se ele não tá também coisando, né? E eu também vou fiscalizar de perto. E aí, o que ele pegar é dele. E se ele conseguir? E ele realmente ficava com um pouquinho, ele podia juntar de pouquinho, pouquinho, e aí, enfim, ter alguma coisa, né? E aí, galera, só que em Minas Gerais a gente não tá falando de uma vendinha urbana, a gente tá falando de ouro. Exploração de ouro. Vai ter escravo de ganho tanto na vida urbana, como esse agora que a gente falou por último de vendinha de feira, etc. Como escravo urbano, ou escravo de ganho, no sentido de que vai ganhar uma porcentagem do ouro. E aí você vai ter fenômenos curiosos com escravas que vão comprar sua liberdade. Escravos que vão comprar outros escravos para explorarem ouro para eles. A gente tem registro até de ex-escrava tendo 5 escravas. Aliás, aí também vai acontecer outro fenômeno engraçado, que vai ser o aumento do preço da alforria. A alforria vai passar a ficar mais cara por causa disso. E aí você vai ter curiosos casos de escravos
que tinham escravos, mas continuavam sendo escravos. Não eram ex-escravos, eles não eram libertas. Eles compravam outros escravos para trabalharem para eles, porque rendia uma vida melhor do que tentar comprar a própria alforria, né? Tem vários relatos sobre isso. É claro que a vida do escravo não vai ficar boa, tá, galera? Só por causa disso. É claro que o escravo vai sofrer, vai trabalhar, vai ter que enfiar ouro em tudo que é canto para poder tentar contrabandear. Vai se matar de trabalhar na mina, nas minas, no rio, ali pegando ouro, etc. Levando bronca, com desconfiança se não tá roubando o dono, né? Não existe vida boa para negro no Brasil desde a escravidão. É a nossa maior mácula. Raras exceções, né? Então, galera, essa sociedade de Minas Gerais vai ficar assim, muito próspera com tudo isso, mas tem um problema. O que acontece? Ouro não dá em árvore, ouro dá em mina. E uma hora o ouro da mina acaba. Mesmo o ouro de aluvião que dá em rio também acaba. Porque o ouro, ele não é um recurso sustentável, ele não é um recurso, não é um recurso que você pode pegar e plantar, como açúcar. Você pega, planta açúcar, pega a semente e planta de novo. E aí você vai continuar tendo açúcar. Não. O ouro não é um produto renovável. Não, o ouro acaba. E o ouro foi começando a acabar. Ali na metade do século começou a ser sentido que o ouro estava acabando. Quando termina o reinado do Dom João I, que chega o Marquês de Pombal, Dom João I ou é Dom José I? Agora esqueci, que governa Portugal até 1750. Quando acaba esse cara que veio o Marquês de Pombal governar aqui pra cá como um déspota esclarecido, a gente vai ter uma aula só pra falar de Brasil pombalino, né, do Brasil do Marquês de Pombal. Portugal olha assim, a nossa vaquinha, nossa galinha dos ovos de ouro, ou nossa colônia dos rios com ouro, tá dando menos ouro do que deveria nos impostos, não tá dando não? Tá sim. Não pagando o quinto não, que arrumação é essa aí? Há uma certa desconfiança com o pagamento do ouro. Portugal tá achando que tá sendo engabelada. Na verdade o ouro tá acabando, mas Portugal acha que tá sendo engabelada. Então o que Portugal vai fazer? Fiscaliza mais essa bagaça aí. Ok, fiscalizou. Não melhorou muito. O que a gente faz então? Mais imposto. Eles estão engabelando a gente. Vamos fazer eles pagar mais imposto. Vamos cobrar uma finta. O que é a finta? A finta eu vou chamar de meta. Portugal esperava atingir um número X de ganhos com ouro relativo a impostos em Minas Gerais. Então o que Portugal fez? Distribuiu essa meta para os exploradores. Cada explorador de ouro vai ter que pagar a meta X de imposto ao ano, com relação geralmente aos números de escravos, certo? Não ao número de escravos, que vai ter um outro imposto que tem a ver com os escravos, mas enfim. Uma meta X de ouro, dependendo de quanto você explore, né, de quantas concessões você tem, quanta mão de obra você tem, etc. E aí você vai ter que pagar isso ao ano. Pesado. Aí a paciência começa a diminuir, né? Aí já teve uma revolta de Filipe dos Santos em 1720 que deixou a galera meio desanimada com revolta, né, e tudo mais. Mas a gente sabe no futuro aí que vai ter uma Inconfidência Mineira. Olha os motivos começando a surgir. Bom, falando em motivos, vem aí outro imposto, que é a captação. Cada cabeça de escrava que você tem trabalhando para você nas minas vai ter que ser cobrado imposto. E você vai ter que pagar. Beleza, mas o ouro não tá acabando? Tá acabando. Então os caras estão pegando menos ouro. E aí a pessoa que explora ouro tá pagando mais imposto, pegando menos ouro. Então isso já começa a azedar, começa a queimar ruim. E, para piorar, mesmo com todos os impostos extras, Portugal não se sente ainda satisfeito. Tá vendo que o ouro tá acabando, o ouro tá acabando, o ouro tá acabando. Então, em 1751, é instituída a derrama. O que é a derrama? Guys, a derrama é o seguinte, é a perca da paciência por parte de Portugal. Quando Portugal diz, não tá dando não. Esses filhos de mãe estão me engabelando. Esses caras estão me enrolando, estão me passando a perna, estão escondendo ouro. E eu vou achar, viu? Nem que eu tenha que mandar as minhas tropas todinhas entrarem na casa de cada um desses exploradores de ouro e revirar as corras dele tudinho. E se não tiver ouro lá, porque eles devem ter negociado já, esses caras, eu vou tomar tudo que é deles. E é assim que eu vou cobrar meu imposto.
imposto derrama. Então, galera, entrava assim, ó. Entrava gente de com tudo de soldado para tentar cobrar esse imposto, certo? Para tentar de tudo que é jeito cobrar os impostos atrasados. E essa cobrança violenta é um imposto que vai mais assombrar os mineiros, né? A sociedade de Minas Gerais. Tanto que um dos motivos que engatilhou a Inconfidência Mineira era a suspeita, o temor, o boato de uma possível cobrança de derrama, certo? Que a galera dizia, não, derrama não pode não, peraí. A gente tem que se virar contra isso aí, não, vamos se reunir aqui, vamos fechar aqui. A gente não pode deixar isso acontecer não, rapaz, a gente tem que reagir, certo? Então, pra fechar aqui, eu vou comentar apenas o seguinte: a gente vai ter muitas igrejas no Brasil nessa época que vão ser adornadas a ouro, certo? Com ouro de Minas Gerais, inclusive várias Minas Gerais. E aí a gente vai mudar aqui agora. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu criar uma cena. Janela. Janela 2. Pera aí. Calculadora? Que calculadora? Não tô nem com a calculadora aberta. Pera aí. Pera aí. Pronto. A gente vai dar uma olhada melhor agora nas cidades de Minas Gerais, certo? O que que acontece? Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Quem sabe faz ao vivo, né, galera? Vamos olhar aqui. Igrejas barrocas do Brasil. Olha isso, guys. Ó, estudo de Minas, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma igreja mineira, é a igreja de Ouro Preto, né? Estilo barroco isso aqui. Barroco, para vocês que não lembram, vocês vão ver com o professor Daniel provavelmente no parte literária, é um movimento artístico literário que principalmente marcado em estar alinhado com a contra-reforma da igreja, que vai combater a reforma protestante. Então, é um estilo muito marcado pela religião, certo? É um estilo muito próprio, meio gótico, com essas pontas, olha isso. Vocês conseguem sentir a coisa? Olha aqui o ouro, olha os adornos, olha essa igreja. Penedo Alagoas, Alagoas. Isso aqui é Salvador. Isso aqui é a igreja de São Francisco em Salvador, certo? Muito lindo. E aí em Minas Gerais a gente vai ter, tá aqui ó, a figura do Aleijadinho. O Aleijadinho, gente, ele vai ajudar na construção de várias estátuas dessas igrejas barrocas e cemitérios também de Minas Gerais, certo? O cara é um ícone do barroco e da arte mineira e nacional, certo? Outra coisa também que a gente pode destacar, deixa eu ver, vamos pegar aqui Sabará. Sabará, Minas Gerais, parte histórica. Olha Sabará. Sabará, gente, era uma cidade, uma potência. Era quase tão grande quanto a Vila Rica, vulgo Ouro Preto. Era uma cidade quase que cosmopolita, por tanta gente reunida que tinha lá. Hoje em dia, aliás, várias cidades de Minas Gerais passaram por um triste processo depois que o ouro acabou, né? À medida que o ouro foi acabando, que o ouro não durou nem 100 anos, gente, o ciclo do ouro, tá? E à medida que o ouro foi acabando, a galera foi saindo e tal. Tipo, Minas Gerais vai ficar conhecida na República Velha com a produtora de leite, né? Porque na verdade Minas Gerais vai passar a ter uma produção mais agrícola, vai ter uma mais focado na produção de gado de leite e tudo mais. Depois vai ter um pouco de café também. E aí, várias vilas vão virar cidades mortas. Várias cidades de Minas Gerais vão virar cidades mortas. Que vão viver na melancolia eterna de ter tido um passado glorioso e hoje em dia não ser aquela mesma coisa. Muitas cidades de muitos cantos vivem essa coisa. Por exemplo, Vina del Mar é uma cidade no Chile que você vê que você tem muitas casas lindas, antigas, porém velhas. Notem, eu digo primeiro antigas, depois velhas. Porque uma coisa é quando tá bonitinho, outra coisa é quando não tá tão bonitinho.
É quando já você vê que fica um aspectozinho um pouco menos majestoso, fica mais tipo, você sente a sombra de um passado que já não é mais o mesmo, sabe? Então é muito, olha isso aqui, é muito curioso, né? Em muitas cidades mineiras, como por exemplo Sabará, vivem isso. Vamos mostrar agora Vila Rica. Vila Rica MG. Vulgo Ouro Preto. É aqui, cidade de Ouro Preto, né? Ouro Preto já não tem tanto, é uma cidade histórica, cidade patrimônio cultural, né? Do Brasil, se não da humanidade. É cidade com turismo muito grande e tudo mais. Conhecida, enfim. É uma pessoa aleatória que vai aparecer na aula. Pois é. Outra coisa também que a gente pode falar é que ao mesmo tempo que a gente teve o barroco em Minas Gerais, a gente teve também um movimento do arcadismo. O que vai ser o arcadismo? Vai ser uma escola literária que vocês vão ver melhor com o Daniel. E aí um dos arcadistas mais famosos do Brasil, inclusive, é o Tomás Antônio Gonzaga, futuro Inconfidente Mineiro. Tomás Antônio Gonzaga que vai ter a sua clássica obra de Marília de Dirceu. O que é Marília de Dirceu? Marília de Dirceu, galera, é um conto que ele escreve porque ele, Tomás Antônio Gonzaga, tinha uma paixão por Maria Doroteia. Maria Doroteia, se não estou enganado, né? Ele, Tomás Antônio Gonzaga, de 40 anos, Maria Doroteia, 17. E o romance não foi muito bem aprovado. Não pela diferença de idade, tá, galera? Porque isso não era tão chocante pra época, não. Foi por motivos outros. E aí ele vai escrever em código pra ela. Ele vai assinar com o codinome Dirceu e ela vai ser a Marília. E aí a Marília do Dirceu. E vários textos e tal. E eles trocam umas cartas escondidas. Vivem esse romance proibido. Meio que num campo meio ideal. É muito bonitinho. Eu vou falar da vida de Tomás Antônio Gonzaga melhor quando eu falar no próximo vídeo de Inconfidência Mineira, né? Se você quer saber o final dessa história, assiste o próximo vídeo aí, né? Porque eu vou ficando por aqui. Essa aula ficou um pouco menor, dava pra ter sido inclusive menor, né? Pensando melhor. Não deixem de ver a aula de sábado agora, que vai ser a aula sobre Inconfidência Mineira, Confederação Baiana e Ciclo do Ouro, né? Tudo isso na aula só. A nossa videoaula aqui vai ser de Ciclo do Ouro. Vai ter a próxima que vai ser das duas Inconfidências, Inconfidência Mineira e Baiana, certo? Então é isso. Beijos, meus queridos. Fico por aqui. Peço que vocês assistam, que vocês deem like pra saber que vocês estão assistindo, né? Não é nem pra que subir bater metas de canal, não, nada disso. Paulo Freire só se preocupa com a educação de vocês, tá? É isso, eu vou ficando por aqui. Beijos, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau, tchau.